Bom, eu sou Mariana, já me apresentei anteriormente. Vou dar hoje uma outra aula para vocês dentro do treinamento em revisões sistemáticas e meta-análise. E hoje a gente vai falar sobre os critérios de inclusão e exclusão de um estudo. Bom, qual a importância desses critérios, né? Os critérios utilizados para incluir e excluir estudos formam a definição operacional do problema. Além disso, as estratégias que são usadas para pesquisar e identificar os estudos para inclusão e para avaliar os estudos para exclusão vão desempenhar um papel fundamental em determinar a abrangência, a possibilidade de generalização e a qualidade dos resultados dessa revisão. Então, a gente volta aqui, né, à pergunta de pesquisa. A gente já usou essa pergunta em algumas aulas anteriores. E aqui, no caso da definição dos critérios de inclusão e exclusão, eles vão ter uma função de especificar melhor as informações da pergunta de pesquisa. Então, aqui naquele exemplo que eu já usei na aula anterior, que eu dei para vocês de termos de busca, a gente tem a pergunta de pesquisa, que é mais geral. Então, por exemplo, nessa pergunta de pesquisa está aqui definido que a população que eu vou trabalhar são roedores. Mas aí, quando eu vou definir meus critérios de inclusão e exclusão, eu vou definir que só são incluídos ratos e camundongos. Então, outros roedores não vão ser incluídos naquela pesquisa. Também na pergunta de pesquisa, eu coloquei aqui que são usados modelos de indução, inbred e genéticos para autismo. E aí, no meu guia de inclusão, eu vou especificar quais são esses modelos que eu vou trabalhar, né? Eu vou definir exatamente quais são, e outros modelos que também são, por exemplo, modelos genéticos de autismo, podem não estar entrando nessa pesquisa, como é o caso, né? Então, aqui nos critérios de inclusão e exclusão, eu vou especificar as informações que já estavam contidas na minha pergunta de pesquisa. Bom, primeiro, então, parto desse desenvolvimento da pergunta de pesquisa do estudo, e a partir dessa pergunta eu tenho que avaliar se essa questão é testável ou não é testável, se os componentes estão bem definidos ali, né, naquela pergunta, e também é válido um questionamento se aquela pergunta está focada o suficiente para que eu possa definir decisões de inclusão e exclusão. E também avaliar se o corpo de pesquisa é grande o suficiente para a realização de uma meta-análise, ou se talvez eu defina aqui, né, que eu vou só realizar uma revisão sistemática. Bom, segunda etapa, feita a pergunta do estudo, são a definição das estratégias de busca. E essas estratégias de busca, a gente pode considerar como sendo uma primeira etapa de inclusão. Essas estratégias de busca, elas identificam todos os estudos, ou, enfim, pelo menos a grande maioria dos estudos representativos da pesquisa. Alguns estudos com alguns determinados resultados podem decidir ser excluídos nessa busca, ou não, né? Uma escolha no momento de realização dessa busca. E a gente aqui também tem que estar atento a que cuidados limitam o viés dos pesquisadores, né, com relação aos estudos encontrados. Então, a etapa de busca, que a gente já conversou anteriormente, seria a primeira etapa de inclusão num estudo. E aí a gente parte para o tema da aula de hoje, que seriam as estratégias de revisão para exclusão, né? Uma vez que eu já tenha todos os meus abstracts baixados, que foram considerados a partir das estratégias de busca, eu vou definir critérios de exclusão. E também vou definir melhor os meus critérios de inclusão, né, de uma forma mais detalhada. E é importante que esses critérios de exclusão sejam bem definidos, bem estreitos, para que a gente possa realmente saber que artigo vai entrar no meu estudo ou que artigo não vai entrar. Então, aí a gente começaria aqui as etapas de exclusão do estudo. Bom, então, eu vou falar de alguns tipos de exclusão, né, que normalmente vão entrar nesses critérios, e alguns deles que são meio discutidos, debatidos, não são totalmente aceitos. Né, tem algumas pessoas que realizam revisões sistemáticas e meta-análises e que acham
que essas exclusões pré-definidas precisam ser feitas, além das exclusões específicas ali do meu modelo, e algumas pessoas acham que não. Tem alguns artigos que eu vou, né, deixar como referência para vocês no fim dessa aula, que discutem isso, mas eu queria trazer aqui os pontos principais. Então, primeiro, é a questão da exclusão por qualidade, né? Existe uma visão mais tradicional e uma visão mais crítica de avaliação, que discutem a questão de se artigos com baixo limiar de qualidade devem ser excluídos ou não. A gente tem alguns critérios para avaliar a qualidade dos artigos, a gente vai ter aulas específicas sobre isso, né? Como, por exemplo, a avaliação do risco de viés de cada um dos artigos que está sendo avaliado. Bom, eu pessoalmente fico mais dentro da linha de que eu acho que devem ser incluídos artigos independentes da qualidade. E é isso, a gente pode depois usar algumas ferramentas para realmente classificar a qualidade de todos os estudos que estão incluídos na minha pesquisa. E aí eu posso optar por fazer algumas análises incluindo todos os artigos e posso decidir que em algum momento eu vou fazer algumas análises menores, excluindo alguns artigos por qualidade. Mas aí eu tenho uma informação mais ampla, né? Eu tenho a informação com tudo aquilo que eu consegui buscar da literatura e tenho uma informação excluindo aqueles que por alguma ferramenta eu, né, defini que tem baixa qualidade. E eu acho que dessa forma a gente consegue ter uma informação mais verdadeira e, inclusive, né, depois fazer uma discussão sobre se esse dado realmente muda de característica, incluindo ou excluindo os que tenham uma qualidade variável, né? Lembrando que isso sim, ter alguma ferramenta para avaliar a qualidade dos estudos que estão incluídos na revisão sistemática ou na meta-análise é bastante fundamental. E a gente vai mais adiante discutir esse tema especificamente. Bom, outra exclusão que, enfim, é discutido, né, se a gente, independente do nosso modelo, já definiria como uma exclusão prévia, seria a questão da exclusão por idioma de publicação, né? Muitas meta-análises e revisões sistemáticas definem que só estudos em inglês vão ser incluídos, e aí qualquer estudo em outro idioma vai ser excluído. Também pode ser limitado a alguns idiomas específicos, por exemplo, idiomas que as pessoas que estão envolvidas na meta-análise possam manejar e ler os artigos, né? Mas essas informações devem estar contidas no critério de inclusão e exclusão. Não é errado ou certo, né, criar essas limitações. Alguns tipos de estudo também definem que não tem uma exclusão por causa de idioma, e depois, através de ferramentas como, por exemplo, tradutores, ou buscar pessoas que possam falar aquele idioma, os autores, né, de alguma forma, conseguem extrair as informações dos artigos que estão em outros idiomas. Então, não tem um certo e errado, mas isso precisa estar bem definido antes de iniciar o estudo. Bom, outro tipo de exclusão é uma exclusão por não originalidade de dados, e isso sim é comum a toda revisão sistemática e meta-análise. Então, estudos de revisão, por exemplo, eles não são incluídos, né? Outras revisões sistemáticas que foram publicadas previamente não são incluídos. Capítulos de livro também não, que de certa forma são revisões, né? Artigos de opinião, editoriais, então tudo isso entraria como critérios de exclusão. Bom, falando agora, né, dos critérios de inclusão, mais especificamente, eles vão detalhar um pouco melhor, né, o que estava ali definido na pergunta de pesquisa. Geralmente, esses critérios vão estar divididos aí dentro dessas categorias, né? População, exposição, comparador, desfecho e desenho do estudo, né? Então, aqui no caso que a gente está falando em revisões sistemáticas e meta-análises pré-clínicas, o desenho do estudo seria esse, né? Estudos pré-clínicos só que são incluídos. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses critérios de inclusão. Então, a questão da população, por exemplo, geralmente nos estudos pré-clínicos vai ter informação de qual a espécie ou quais as espécies que eu estou estudando. Também pode ser uma linhagem celular. E às vezes, dependendo do estudo que eu estou realizando, eu posso ter alguns critérios
mais específicos do que apenas a espécie, né? Pode ser que para aquele estudo eu só me interesse animais daquela espécie, mas com uma limitação de idade, de sexo ou de peso, por exemplo. E, de uma maneira geral, né, em meta-análises e revisões sistemáticas pré-clínicas, os estudos que são realizados com humanos não são incluídos. Bom, nos critérios de inclusão, a gente também detalha melhor a exposição, qual o modelo que vai ser estudado. Então, vou detalhar especificamente quais modelos que entram ali no meu critério. Eu, de alguma forma, já tinha colocado esses modelos ali nas minhas palavras de busca, né, mas elas precisam estar detalhadas nos critérios de inclusão e exclusão, porque, na verdade, a gente usa esses critérios de inclusão e exclusão no momento de avaliar os abstracts, definir se eles vão estar mesmo dentro do estudo ou não. Bom, o comparador, né, vai definir as características do grupo controle, que eu vou considerar para o meu estudo. Normalmente eu tenho um grupo intervenção e um grupo controle, e aí, justamente, né, na minha meta-análise, eu vou ver ali o tamanho do efeito nos diferentes estudos para comparação entre esse grupo controle e o grupo exposição. Eu posso considerar, por exemplo, que os grupos controles do meu estudo, se, por exemplo, são estudos com modelos genéticos, o Y-type normalmente vai ser esse controle, o animal Y-type. Se tem algum tipo de cirurgia envolvida, por exemplo, o meu controle pode ser o animal Shan, né? E também, claro, animais ou que nenhuma intervenção é feita, ou às vezes que alguma substância inócua, como, por exemplo, soro fisiológico, é incluído. Então, nesses critérios de inclusão, eu tenho que colocar todos os detalhes de que condições são aceitas para o meu grupo controle. E um ponto aqui que é importante é que, na hora de se avaliar ali os critérios de inclusão de cada abstract, é bem comum que esses detalhes sobre o comparador não estejam descritos no abstract. Então, que algumas vezes eu preciso realmente ir para o texto completo para conseguir chegar a esse critério. Bom, os desfechos seriam os tipos de testes que me interessam para a minha revisão sistemática ou meta-análise. Eles devem estar todos descritos. No caso, por exemplo, do estudo que eu tenho usado de exemplo, né, seria qualquer teste comportamental com roedores. Então, eu posso incluir assim, um termo mais amplo, porque eu não vou conseguir definir todos, mas né, nos meus critérios, porque às vezes aparece até um tipo de teste comportamental que eu nem conheço previamente, num determinado artigo, e que não é um teste tão usado, né? Então, eu posso colocar uma descrição mais ampla, mas é importante que também nesses critérios estejam bem detalhados exemplos, né? Pelo menos os exemplos mais comuns. Inclusive porque, a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, para que facilite para os avaliadores, né, definirem o que entra e o que não entra. E também é importante aqui chamar a atenção que nem sempre esses desfechos vão estar descritos no abstract, e às vezes você realmente, se você, pelo abstract, acha que seria plausível, né, um estudo como aquele, também fazer uma análise de algum teste comportamental, o ideal é ir no texto completo para poder definir se existe ou não, e aí poder incluir ou não esse estudo. E aí, normalmente, a partir desses critérios de inclusão e dos critérios de exclusão, é bem comum que a gente crie um guia, que é chamado Guia de Inclusão e Exclusão, para facilitar a avaliação pelas diferentes pessoas que estão participando do estudo. E para que um determinado resultado, né, um determinado estudo seja incluído, todos os critérios de inclusão têm que ser respeitados. Já para que um estudo seja excluído, basta que um critério de exclusão esteja presente, que eu já excluo o estudo. Então, acho que a gente poderia fazer aqui uma analogia, né, com um termo que a gente usou antes ali dentro das palavras de busca. Os critérios de inclusão, eles teriam uma questão né, teriam uma analogia com o operador AND, né, que todos os critérios têm que ser respeitados. E os critérios de exclusão teriam uma analogia com o operador
or, porque tendo um critério de exclusão, a gente já exclui aquele artigo. E é bem importante que a gente só exclua um artigo com total certeza. Por isso que eu falei aqui já algumas vezes anteriormente que, para avaliação de determinados parâmetros, a gente precisa ir no texto completo para realmente definir se aquele artigo vai ser incluído ou não. E no caso de dúvida, né, é melhor levar para que todos os avaliadores em conjunto definam, né, se aquele estudo deve ser ou não excluído, né? Então, na dúvida, a gente não exclui, né? A gente discute para realmente definir aquele parâmetro com certeza. Vou comentar um pouquinho mais adiante que, normalmente, durante um estudo piloto, que a gente começa a fazer essa avaliação dos abstracts, pode ser que a gente já tenha um guia escrito inicialmente. Normalmente, esse guia, como eu falei, ele está separado aqui por aqueles parâmetros do pico. E pode ser que nesse estudo piloto a gente vá incluindo algumas informações nesse guia para homogeneizar a avaliação de todos os avaliadores, porque a gente quer, né, que eles usem critérios realmente semelhantes, né, que eles usem os mesmos critérios para incluir ou excluir um estudo. Então, esse guia de inclusão, além de incluir os parâmetros específicos, né, de inclusão do estudo e de exclusão do estudo, ele normalmente também tem algumas informações gerais sobre codificação e descrição dos resultados analisados dentro de um programa, né, específico. A gente normalmente usa alguns programas que vão ser comentados posteriormente, e aí, normalmente nesse guia também tem algumas informações, né? Então, por exemplo, determinados programas têm um espaço para você colocar uma razão de exclusão. Então, é definido no guia que você precisa escrever de uma determinada forma essa razão, que você precisa colocar antes dessa razão um número, né? Então, para que todo mundo faça isso no mesmo formato. Também tem uma opção, né, de label dentro de determinados programas que vão definir, por exemplo, se aquele artigo foi incluído ou excluído através da avaliação só do título, através da avaliação do abstract, ou você precisou ir no texto completo para fazer essa inclusão ou essa exclusão. Então, também no guia vai estar definido o que você precisa escrever em cada caso dentro do label. Aqui, por exemplo, nesse exemplo que estou colocando aqui do lado esquerdo da tela, por exemplo, se aparecer algum estudo que é uma retratação ou uma correção, tem aqui um código já definido aqui nesse estudo em questão, do exemplo, para colocar, né, uma etiqueta em todos esses estudos que sejam uma correção ou uma errata. E, bom, é fundamental que tenha uma fase de treinamento, que é o que eu chamei anteriormente de uma parte piloto ali da avaliação dos abstracts, para que todos os avaliadores estejam fazendo essa avaliação sobre os mesmos critérios, né? A gente tem esse guia de inclusão e exclusão, mas a gente precisa ter certeza de que a interpretação de cada avaliador deste guia também está sendo, né, semelhante. E, às vezes, nessa fase de treinamento, a gente faz algumas modificações nesse guia, inclui algumas informações para que ele fique mais claro e realmente, né, possa estar passando a mesma informação no entendimento de todos os avaliadores. A criação desse guia de inclusão e de exclusão é bem importante, né, no momento do reporting, e também esses critérios extras que facilitam, né, a construção ali do reporting dos dados. Então, aqui um exemplo, né, do guia de inclusão. Então, a gente vai, aqui estão, né, os critérios que estariam dentro de cada critério de inclusão, e aí, de acordo com o estudo em questão e de acordo com a pergunta, a gente vai definindo o que no meu estudo vai estar presente em cada um dos itens, né? E como eu falei, por exemplo, aqui nesse exemplo do desfecho, qualquer teste comportamental relacionado com os descritos, e aí tem alguns exemplos, mas isso não quer dizer que algum que não esteja dentro desses exemplos, né, claramente descrito, não possa ser. Aqui não vai estar o nome do teste, né? Vai estar só uma classificação mais geral do teste, para o caso desse estudo, né, que os desfechos são muitos. Mas eu posso ter um estudo também que o desfecho é bem específico, só me interessa um teste, e aí eu posso definir ele aqui, no meu guia de inclusão.
Então, a mesma coisa para o modelo. E como eu falei, né, aqui, por exemplo, dentro desse exemplo que a gente tem usado, esse texto que está aí presente é o que estava inicialmente descrito no guia de exclusão, mas aí quando a gente fez parte do treinamento dos avaliadores, nessa parte piloto inicial, a gente incluiu algumas informações que foram dúvidas que surgiram a partir da avaliação prática de alguns artigos. Então, por exemplo, tinha ali que se tivesse um modelo combinado, a gente excluiria o artigo. Mas aí começaram a aparecer alguns estudos que tinha troca de filhotes para amamentação. E aí a gente acabou discutindo e definindo que isso não seria considerado um segundo HIT, que isso era parte, né, da forma como aquele modelo era realizado. Então, isso precisou estar bem descrito no guia para que a interpretação não fosse diferente entre os diferentes avaliadores. Relembrando aqui a pergunta, né, da pesquisa, a gente vai passando por cada um dos itens. Então, também aqui, né, outras informações precisaram ser adicionadas quando a gente começou a fazer esse treinamento. Então, a ideia desse treinamento é porque o guia em si, né, que vai descrever esses critérios de inclusão ou exclusão, ele é fundamental para essa padronização e ele é o ponto de partida para esse treinamento inicial com abstracts selecionados de uma amostra representativa. Aí eu posso fazer algumas adequações desse guia para que o entendimento de todos os avaliadores seja realmente o mesmo, para que eu tenha a maior concordância possível entre esses avaliadores. É importante, dentro de um estudo de revisão sistemática e meta-análise, que todas as análises sejam feitas por 2 avaliadores independentes. Então, cada abstract vai ser olhado por 2 pessoas para ser definido se ele vai ser ou não incluído no estudo. Se houver uma discordância entre esses 2 avaliadores, normalmente o que a gente faz é ter um terceiro avaliador que vai definir se realmente aquele estudo entra ou não entra. Né? E após essa fase de treinamento, normalmente a gente calcula um índice capa de concordância entre 2 a 2, entre os avaliadores, e normalmente a gente espera que num estudo a gente tenha um máximo de 5% de conflito, não mais do que isso. Então, por isso esse treinamento e essa elaboração desse guia é importante para garantir essa concordância. Então, aqui estão algumas referências que eu usei para a elaboração dessa aula, que eu acho que podem ser úteis para leitura. E muito obrigada pela atenção.